Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica, um encontro com a palavra do Senhor aqui no seu canal Frutificai. Queridos, hoje nós queremos falar de um tema que com certeza você vai ser edificado e vai servir também para você refletir. Nosso tema de hoje é a pregação de Jesus que muitos discípulos não aguentaram. É exatamente esse ponto, queridos. Hoje nós falaremos de uma pregação que o Eterno fez, onde a maioria dos discípulos que estavam atrás de Jesus, ao ouvirem, o abandonaram. Bom, queridos, vamos falar aqui por que foi tão forte ou tão dura essa pregação. Que discurso foi esse que o Eterno acabou falando em que as pessoas não conseguiram aceitar? Bom, queridos, e eu também quero fazer um paralelo com você que ama a palavra de Deus e até mesmo você que prega, queridos. Vamos falar hoje da pregação que de fato Jesus falou. Muitos o abandonaram e veja que alguns pontos vão ser importantes aqui para falar aqui. Primeiro, ele não se importou com pessoas que gostaram do seu discurso. Ele não se importou também com o número de pessoas que iria ficar. Ele não se importou com o momento em que as pessoas estavam rejeitando uma palavra que vinha do trono. Então, queridos, nós vamos falar hoje de algo tão especial. Por quê? Eu queria que hoje você ficasse comigo, principalmente as pessoas que amam a palavra de Deus e amam até discursar. Por quê? Hoje, eu sempre falo isso, nós temos pregações light, pregações que beiram praticamente a sair da essência do Evangelho. Então hoje nós vamos falar de algo maravilhoso. A essência não, vai estar ali o suprassumo do que o Senhor deixou nessa passagem. Nossa passagem base de hoje é João, no seu capítulo 6, verso 60, que diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Bom, queridos, veja que a narrativa dos discípulos, enquanto eles comunicavam-se entre si, é de que quem pode ouvir essa palavra que o Eterno está falando? Quem pode aguentar essa palavra? Bom, vamos falar do contexto, que eu acho que uma palavra sem contexto, ela dá margem para interpretações erradas. Vamos então falar do contexto para a gente entender. Para começo de conversa, foi feita uma pergunta a Jesus, dizendo, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? E olha que eles vão fazer uma afirmação. Eles vão fazer essa pergunta, mas eles ainda vão dizer, mas porque nossos pais comeram do maná do deserto. Amados, nesse contexto, Jesus vai explicar sobre o maná e ele fará uma metáfora sobre o que é comer e beber o seu sangue, que na verdade representa a necessidade deles de terem uma verdadeira fé, que de fato se entreguem ao Eterno. Bom, mas aí ele também vai fazer uma declaração. Ele vai dizer que o Pai poderia dar o pão do céu que dá vida ao mundo, e ele estava falando de si próprio. E aí, veja só algumas observações que fazemos através da declaração do Senhor. Em primeiro lugar, os judeus começam a murmurar, dizendo a respeito dessa afirmação de Jesus ser o pão do mundo. Jesus continua dizendo ser o pão da vida. E não somente isso, e que o pão que ele der é a sua carne. Amados, essa é uma palavra muito forte para aqueles que estavam ouvindo ali. Eu quero que você preste toda a sua atenção para que você entenda a narrativa de Jesus, entenda aonde ele queria chegar. Olha a segunda observação que fazemos aqui através da declaração do Mestre. Os judeus entre si, eles ficavam se perguntando como pode nos dar a sua carne a comer? Era uma pergunta que todos eles estavam fazendo entre si. E agora vamos entender por que a maioria ou seus ouvintes acharam tão difícil. Por que era tão complexo entender e aceitar a pregação de Jesus
e como foi esse resultado que fez com que a maioria o abandonasse. Mas antes, queridos, que eu chegue nesse ponto, que eu comece agora a discriminar, ou então dissertar, ou então discorrer sobre o assunto, eu gostaria de falar com você que está atrás dessa câmera. Queridos, aqui o trabalho é evangelizar. Aqui o trabalho é levar a palavra de Deus mais longe. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de pessoas, apoiadores, pessoas que amam a palavra de Deus e que gostam de fazer. Não, aqui a gente não está falando de corrente, nós estamos falando de levar o evangelho às pessoas. Por isso, eu peço que você, que ainda não se inscreveu, se inscreva agora. É muito rápido. Vai lá no link, se inscreva. Também compartilhe esse vídeo na sua rede social. Isso irá nos ajudar a evangelizar a todos aqueles que necessitam. Dito isso, queridos, eu gostaria de falar agora sobre essa parte, onde agora nós vamos entender por que essa pregação mexeu tanto com os judeus, os seus ouvintes. Inclusive, eu gostaria de falar que essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas estavam inclusive acompanhando o Mestre. Eles estavam ali andando com Jesus, eles viram ali a multiplicação de peixes e pães e ficaram muito alegres. Eles ficaram extasiados a tal ponto que mesmo quando o Senhor foi para o outro lado do lago, eles começam a caminhar atrás de Jesus. Eles estão ali, se batizando, continuando atrás do Mestre. Mas quando chega nesse ponto, quando chega nesse discurso, nessa pregação, vamos entender isso, queridos. Vamos entender por que as pessoas que estavam aumentando em número, eles estavam aumentando muito em número e acompanhando o Mestre. De repente, nessa pregação, muitos, mas eu estou dizendo muitos, porque a palavra afirma, muitos, até mesmo os 12 estavam ali conversando entre si. Nós vamos ver isso no detalhe. Veja só a primeira parte que eu quero falar com vocês. Eles não conseguiram entender o significado simbólico sobre comer a carne e beber o sangue do Eterno. Isso porque eles pensavam que era uma afirmação literal. E é exatamente o que com certeza já foi o primeiro impacto. Porque essa parte aí era abominável aos judeus. Como que poderia um judeu comer da carne de de uma pessoa, ou beber do seu sangue? Então, eles não entenderam que era uma metáfora. Jesus estava ali não usando uma linguagem literal, ele estava ali usando uma metáfora, mas eles não entenderam. Em segundo ponto, a necessidade que o Eterno relata sobre crer nele. Isso é muito importante. Isso porque falar que deveriam crer nele acaba desafiando o arbítrio dos seus ouvintes, principalmente porque os seus corações estavam olhando para os milagres e sinais que Jesus fazia. Meus queridos, o que eu estava falando lá atrás já começa a ter a sua revelação aqui. Muitas pessoas estavam atrás de Jesus, não porque queriam ali tê-lo como o Senhor e seu Deus, mas sim porque eles estavam vendo o quão maravilha estava fazendo. Ele estava curando pessoas, ele estava multiplicando alimento. As pessoas viram a maravilha que foi a pesca milagrosa. Queridos, quantas coisas eles não viram? Então tudo isso foi trazendo ao coração de cada um deles, nossa, nós temos que ficar perto dele, porque ele é um homem milagroso, ele é um homem que faz coisas grandiosas e acreditamos que há algo divino. Só que a partir do momento em que tem que crer nele, aí as coisas começam. Mas crer nele? Sendo homem de Nazaré? Sendo ele filho de Maria? E aí começam as interlocuções, as pessoas começam a repensar o que estavam fazendo. Bom, em terceiro ponto, por que essa pregação foi tão difícil? Veja que eu acredito que a parte mais difícil da pregação de Jesus era que os seus ouvintes deveriam ter a prática de fé e um relacionamento com o Eterno, que desafiaria isso a todos que somente queriam as bênçãos da terra. Eu não preciso nem dizer para nenhum de vocês, que com certeza está vendo esse vídeo,
que você viver uma vida de fé não é algo fácil de acontecer e de realmente ter a prática. Porque você tem que realmente olhar para dentro de si e, em primeiro lugar, você tem que pensar, olha, eu não posso dar a primazia dos meus atos naquilo que eu quero. A primazia é o reino. A primazia é aquilo que está no eterno. Bom, se ele aqui está dizendo que eles deveriam ter fé, eles começam ali a comparar, porque o judeu é muito racional, queridos. Eu não vou falar aqui, não vou entrar no mérito da questão, mas tanto os árabes, judeus, eles são racionais. Racionais. Quando fala sobre ter fé, até a maneira como eles entendem a fé para eles é totalmente uma coisa racional. Não estou tirando o mérito e até mesmo não estou dizendo que não tenha uma porção de razão. Com certeza tem. A fé não é emocionalismo, a fé não é uma coisa que, vou fazer assim. Não, tem razão, tem a sua porção de razão. Mas a fé, ela tem uma parte no qual você não está vendo, mas você tem certeza naquilo que você, mesmo assim, que você não veja. Bom, amados, mediante isso, sendo assim, queridos, a fé não poderia ser uma ação superficial de crer e duvidar ao mesmo tempo. A profundeza espiritual que Jesus estava narrando atravessa além dos pensamentos. Isso porque a comparação dada por Jesus era um tanto extremo para os ouvintes. Então, queridos, o que estamos falando aqui é que Jesus estava requerendo uma profundeza espiritual. Ele queria algo maior, ele queria um estreitamento. E ter uma vida superficial, uma vida onde você pudesse ter o pensamento de um lado e um pensamento do outro, não agrada ao Eterno. Então, eles deveriam ter uma posição. Vocês querem servir ao Eterno ou vocês não querem? Se vocês quiserem, devem comer da carne e beber do sangue, sendo ele o pão que o Eterno, que o Pai deu para que viesse à terra. Falando sobre isso, veja que o maná que Jesus afirma entre os pais dele, os antecessores, todos eles comeram aquele maná que o Pai deu lá no deserto. Só que todos eles que comeram morreram. Ele, como pão da vida, todo aquele que comer não morrerá. Agora, presta atenção, nós falamos aqui que eles estavam questionando como pode ele ser o pão e como podemos comer, e aí tem a afirmação de que aquele maná que foi dado lá anteriormente na Torá, eles morreram. Então veja que há um desafio também para os judeus de verem que Jesus estava ali falando que aquele maná apontava para ele, só que aquele maná ainda era algo transitório, era algo que era temporal, só que a partir dele sendo o maná, sendo o pão do céu que vem à terra, todo aquele que comer deste pão vai viver uma bênção atemporal. Não vai ali, você não vai ter mais aquele tipo de ação que vai te prejudicar, que é o que aconteceu lá. Não precisamos nem falar que o abandono em relação a Jesus ali foi em massa. E veja que Jesus ele sabia da murmuração dos seus discípulos, que se encontra em João, no seu capítulo 6, verso 65, que diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Essa palavra é muito interessante. Ela é interessante e importante, porque Jesus está fazendo uma afirmação que quem chegaria até ele seria concedido pelo Pai. Todos aqueles que estavam ali, eles estavam com certeza querendo algo, mas o que é chegar perto do Filho de Deus? Não é você estar próximo, porque próximo fisicamente, como eles estavam ali, o seu coração estava longe. O que eles precisavam estar perto do Mestre é com seus corações e com as suas mentes.
Veja que nesse momento Jesus não estava preocupado jamais com o número de pessoas, ou até mesmo se a sua pregação ia aumentar ou diminuir a sua popularidade. Trazendo para os dias de hoje, Jesus não ia se preocupar se a pessoa ia dar like ou não, se a pessoa ia comentar ou não. Ele estava preocupado com almas genuínas dos quais ele veio resgatar. Ele estava preocupado em deixar a mensagem para que ela realmente viesse para a posteridade. Ele estava preocupado para que todos vissem o exemplo que nós estamos dando hoje. Queridos, uma pregação que emana do trono de Deus, do eterno, ela não necessariamente vai fazer com que as pessoas abandonem, mas o efeito é claro. Essas pessoas sentirão que precisam mudar a sua condução de vida. E isso não agrada a maioria das pessoas. Pensando nisso, Jesus estava tão determinado na sua pregação, quando chega em determinado momento, ele vê que até os 12 discípulos mais íntimos estavam conversando entre si. E ele fala uma palavra dura, queridos, dura. Quereis vós também retirar-vos? Agora, queridos, pense comigo agora, se fosse você, que hoje, de repente, eu não sei se você é um criador de conteúdo ou se você é apenas uma pessoa que ouve, mas pense bem, se fosse, de repente, uma pessoa que tivesse uma denominação, e aqui eu não estou pregando denominação, mas vamos fazer de conta que tem uma pessoa com uma denominação, onde tem várias pessoas que o acompanham, e através da sua pregação as pessoas começam a sair, e essa pessoa começa a perceber que está esvaziando o local. Aquelas pessoas que são os seus obreiros, os mais íntimos, que estão perto dele, na prática normal, ele faria, vocês não irão, né? Vocês vão ficar aí, né? Vocês, pelo menos, vocês se manterão firmes. Não, Jesus chegou para os 12, os mais íntimos, e falou o seguinte, e vocês? Vocês também querem se retirar? Querem ter a mesma atitude? É claro que a continuidade dessa fala nós sabemos. Pedro, como porta-voz ali, ele vai falar que não tinha para onde ir. Mas, veja, que pregação dura, queridos. Onde, com certeza, a maior máxima dessa pregação era o reconhecimento de que ele é o pão que veio do céu de forma definitiva e que através dele essas pessoas seriam, sim, transformadas e não teriam mais fome, elas não teriam mais a mortalidade, e aí eles, com certeza, estavam pensando sempre na terra. Na terra, pensando como pode, como podemos comer, como podemos beber do sangue desse homem e tal, e tudo aquilo foi trazendo uma dureza. Quando Jesus então pede um aprofundamento, uma proximidade espiritual, algo maior, essas pessoas não aguentam. Essas pessoas não aguentam. Por quê, queridos? E eu quero dar aqui uma palavra para que você entenda. Hoje, as pessoas falam muito de que amam a Cristo, e aqui não estou eu para julgar. Tá, queridos? Porque não tem como haver conversão se não há transformação de mentalidade, se não for ali revelado na luz, e se realmente a pessoa não tiver a plena certeza que quer servir a Jesus. Porque, queridos, é muito fácil. Hoje, principalmente, ficou muito fácil você dizer que é um cristão, quando, na verdade, você falar que ser cristão hoje é praticamente uma moda. Antigamente não tinha nada na mídia, antigamente não tinha esses lançamentos que hoje existem. E eu gostaria que você estivesse profundamente focado somente em uma coisa, na palavra.
na palavra que o Mestre deixou. Ele está preocupado de que a sua palavra, até nos dias de hoje, ele está preocupado que a palavra dele seja anunciada sem que a pessoa que a transmite seja a estrela, seja a luz que vai brilhar sobre o local. Na verdade, o que brilha não é a pessoa que transmite, mas é a mensagem que foi por ele transmitida. Então, queridos, tenha por mente uma coisa: essa palavra de Jesus, ela foi dura por coisas simples, tópicos simples que o Eterno colocou para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas. Os seus pais comeram, sim, de um pão que o pai deu, mas era diário, era temporal, e eles morreram no final das contas. Só que o próprio pai também trouxe o pão que vem do céu. E esse pão, se você comer esse pão que eu vos ofereço, é a minha carne. Intimidade. É você estar nele. É você ser um com ele. É você estar entronizando ele. É você realmente deixando as coisas para trás e sendo melhor por ele. Somente assim você realmente pode chegar plenamente a bater no peito e a anunciar com alta voz: sou de Jesus. Se for ao contrário, queridos, se for para acompanhar, porque pode ter milagre, porque posso ter a prosperidade, porque ali o mal não chega, eu tenho a proteção divina, porque quando a gente vem para Deus, com certeza tudo melhora. Se a sua percepção está nesses pontos, eu quero te dizer que você precisa voltar a ler e voltar a entender o que é ser uma pessoa de Cristo. Espero que essa palavra não tenha espantado você e nem tenha te desanimado. Eu espero que essa palavra traga vida, queridos. Traga vida abundante a você. Eu espero que essa palavra venha movimentar, venha sacudir a sua estrutura espiritual para que você cresça, para que você realmente seja uma pessoa totalmente cheio da presença do Eterno. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde e lhe dê a paz. Em nome de Jesus.